vídeo de hoje vai ser muito especial. Nós continuamos na Holanda e nós vamos mostrar para vocês o segundo motivo pelo qual a Holanda é conhecida. Entre 1927 e 1932, a Holanda construiu o impressionante Ausschladdeck. Essas terras emergiram debaixo da água. Agora a gente está entrando em uma parte da Holanda que simplesmente não existia há 100 anos atrás, antes de ser feita a obra que nós vamos ver e visitar e levar vocês no final desse vídeo. Aqui, toda essa zona são dezenas de quilômetros, na verdade são duas províncias que não existiam antes de ser feito esse dique, essa grande obra com 32 quilômetros. Após a obra ser feita, a obra que dividiu o mar do rio, essas terras emergiram debaixo da água, porque elas estavam simplesmente alagadas. Então elas emergiram debaixo da água. Muito interessante você andar por aqui e ver o quão rico é esse local hoje. Vou mostrar para vocês o que nós estamos passando nesse exato momento. Olha que lindas! Depois de erguer o Ausschladdeck, a grande obra que vamos mostrar para vocês hoje, a Holanda começou a criar áreas secas dentro do lago Auschelmeer, os polders. O primeiro em 1930, depois o segundo em 1942, que reincorporou ilhas como Urk, e por fim o enorme Flevoland, drenada em 1957 e 1968, que virou uma nova província. No total, mais de 1.600 km² de terra nova surgiram. Hoje são campos, cidades e fazendas que mostram como a engenharia pode literalmente fazer a terra renascer. É uma sensação muito interessante você andar em um local que você sabe que não existia há uns anos atrás. Pesquisando sobre a obra, sobre a Holanda, sobre a história, sobre tudo isso, a gente lê algumas coisas como uma frase onde diz que Deus fez o mundo e o holandês fez a Holanda. Porque ele realmente fez acontecer e o país não desaparecer. Quase 50% do país fica abaixo do nível do mar. Então, eles aproveitaram bem o espaço, inclusive. Tem um mini aeroporto, tem os vários campos de tulipas, tem o energia eólica. Exatamente. Deu para o país ganhar bastante território e ficar mais rico, né? Produzir mais. Nós vamos mostrar para vocês o segundo motivo pelo qual a Holanda é conhecida. Além das tulipas, claro, que eu acho que é uma das primeiras coisas que vem na mente das pessoas quando pensam na Holanda. A segunda coisa, não sei se vocês vão adivinhar, coloquem aqui nos comentários, mas o segundo motivo pelo qual a Holanda é muito conhecido, a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje e vamos visitar, para quem gosta de engenharia, esse é o vlog que você deve assistir, uma das 7 maravilhas da engenharia moderna. E se você pensou que era o queijo, não é o queijo. É verdade, eu nem lembrava disso. Podia ser que fosse o queijo, mas não é o queijo. E aí, já descobriram o que é que a gente vai ver hoje, por que o país é conhecido? Vou dar uma dica. O nome já é um verdadeiro spoiler. Como é que é conhecida a Holanda? Países Baixos. Por que é conhecida como Países Baixos? A Holanda ela fica abaixo do nível do mar. E como eles fazem isso, como eles sobrevivem a isso, graças a uma grande obra de engenharia e outras obras menores, mas essa é a que se destaca, que eles conseguem conviver com a água. Como eles conseguem fazer isso? Há várias obras de engenharia que eles fizeram, e uma principal que ocorreu há muito tempo atrás, ainda no século passado, mas que fez com que eles não fossem totalmente absorvidos pelo aumento do nível do mar. Então, se você quer ver essa obra e quer saber um pouquinho mais sobre como a Holanda sobreviveu a estar abaixo do nível do mar, fica até o final desse vídeo, que nós vamos mostrar a grande obra que foi feita, que são mais de 32 quilômetros. E para chegar lá, nós precisamos fazer 1h30 de estrada. Estamos saindo de Lisse, do vídeo anterior, onde vocês viram que a gente viu aquele lindo festival de tulipas. Se você não viu, volta lá e vê, porque foi realmente muito além das expectativas.
E estamos dirigindo em direção ao norte, em direção a essa grande obra que foi feita para salvar o país da fúria do mar. A gente está dirigindo para o frio. A gente quer fugir do frio e tá dirigindo pro frio. Mas é isso mesmo, né? Ou é o frio ou são as coisas que a gente quer ver. Não dá pra separar, então vamos lá. A gente está a 2 minutinhos de começar o nosso trajeto pelo Dyk, a obra tão memorável da Holanda. Tá tendo alguma obra por aqui, que o trânsito tá mais lento. Entre 1927 e 1932, a Holanda construiu o impressionante Ausladek, um dique com 32 quilômetros de extensão, criado para proteger o país das grandes inundações que ameaçavam as terras baixas. Essa gigantesca barreira transformou uma antiga área de mar aberto em um enorme lago de água doce. Em cima do Dyk. 5 km por hora no estacionamento. Estamos no Dyk. Do lado dessa colina aqui do nosso lado esquerdo já é mar, tá acima do nível do que a gente tá, e do lado de cá já é água doce. Olha só que doido, como eles conseguiram fazer isso de forma tão certinha. Isso tudo aqui já foi mar. Que doido isso, né? Eles conseguirem fazer isso numa época que não tinha muita tecnologia para fazer. A gente parou aqui em meio ao Dyk. Tem um estacionamento quase bem central dele. E olha só onde a gente vai, onde eu vou cozinhar o nosso almoço de hoje. Com a vista para água doce. Qual é o menu do dia? É uma linguiça luxemburguesa. Que lembra a nossa calabresa. Rimou, luxemburguesa que lembra a calabresa. Que eu parti em 4 para poder fritar assim. Não é aconselhado comer comida frita em autocaravana que não tem exaustor. Mas nada como abrir uma janela aqui. E na nossa vida, como a gente agora tem mais autonomia no sentido de liberdade do que a gente faz, do que a gente come, a gente tem comido muito mais agora fritura do que antes. Mas faz parte, né? Eu esperava que tu fosse dizer assim, como a gente não tem mais forno pra fazer as coisas no forno, então a gente tem mais liberdade, a gente tá com o pé na jaca. Almoço pronto, vamos comer, pra depois a gente dar uma olhadinha ali como é o outro lado do Dyk, na parte da água salgada, e ver se o mar tá mesmo acima da gente, como aquela parede gigante tá, porque se tiver é realmente impressionante. Partiu, deixar a Dora aqui no estacionamento do lado direito. Desafiador, viu? Vento, frio, mas vamos lá. A gente deixou a Dora no estacionamento e veio andando para tentar ir pro lado do mar. Aqui ainda é o lado do rio. Esse material que tá aqui foi o material utilizado para fazer toda a base do Dyk, que naquela época, por volta de 1920, eles já sabiam que era melhor do que areia e argila. O material se chama morénicos glaciares. Tinha muito no fundo do rio que existia aqui. Então não foi difícil de achar o material e ele é bem melhor do que porque eles queriam para a base do Dyk, com relação à durabilidade e resistência. A construção mobilizou mais de 4.000 trabalhadores, que depositaram milhões de metros cúbicos de areia e pedras. Tudo isso foi feito com técnicas inovadoras para a época, usando apenas a força humana, barcos e máquinas simples, um verdadeiro marco da engenharia. Até hoje, o Ausladek é lembrado como uma das 7 maravilhas da engenharia moderna. Além de proteger o país, ele serve como estrada, ciclovia e símbolo da engenhosidade holandesa no combate ao avanço do mar. Aqui agora do lado do mar tem essa obra na frente.
a gente percebe que mesmo na maré baixa, que a gente vê pelas pedras, que ele está um pouco mais baixo agora, como ele tem a variação das marés, ele ainda é um pouco mais alto que o lado de lá. Antes de 1900, a Holanda já queria realizar esse projeto, mas a indústria pesqueira era contra, porque poderia diminuir o florescimento de peixe, claro. Mas em 1916 a Holanda sofreu com muitas tempestades e maré altas. E por isso, 2 anos depois, o projeto foi aprovado e foi feito logo em seguida. Em 53, a Holanda sofreu uma grande inundação de novo, mesmo depois do dique. E outros projetos foram realizados, não tão grandiosos como esse, mas outros projetos. Morreram muitas pessoas e muitas terras foram alagadas. Já almoçamos. Já vimos o dique do lado do mar, lado do rio. Sem ser dentro do carro, fomos lá andando para ver como era. Agora vamos terminar os 32 quilômetros, são 32, né? E ver se a gente consegue dormir ainda no dique, bem no finalzinho, quando ele acaba. Na verdade não fica em cima, mas é um... Desculpem. Falha técnica. E agora a gente vai em busca do local onde nós vamos dormir hoje e talvez as próximas 2 noites, né? Vai esfriar bastante, vai fazer menos 1 grau nessa região aqui de noite, entre segunda e terça, exatamente daqui a 2 dias. Então a gente vai tentar achar um lugar bem bacana para ficar 2 dias aí em casa, resolvendo umas coisas e mais tranquilas. Na verdade, como o nosso destino é subir cada vez mais, É ir pra Finlândia. As próximas cidades que a gente vai estão bem mais frias que aqui. Então a gente vai andar a passos lentos para ver se a gente consegue segurar um pouco a temperatura. Exatamente. Por exemplo, ontem eu tava olhando, na Dinamarca já tá -2, depois a gente vai pra Noruega, já tá -3, depois lá no norte, onde nós queremos ir ver o sol da meia-noite, já tá tipo -7, -8, e a gente não tá mesmo com disposição para pegar essas temperaturas na Dora. A gente quer chegar lá no verão, né? A gente tem aquecedor, a gente consegue sobreviver a essas temperaturas, mas não é agradável. Exatamente. Então vamos ver se a gente consegue ir um pouco mais lento e talvez gastar mais tempo também na Alemanha, que é onde nós temos que também fazer a troca do óleo, ou queremos fazer a troca do óleo do filtro da Dora, por ser mais barato do que aqui na Holanda. Então a gente vai ter que resolver isso também. Tem algumas coisas que a gente quer ir com mais calma, principalmente na Alemanha, porque a gente sabe que tem locais melhores e mais baratos para ficar. É um país motorhome friendly. Então a gente consegue ter água, muitas vezes energia, despejo, sanita, lugar para ficar gratuito, bem diferente da Bélgica e da Holanda. Na Holanda, não sei se nós já comentamos nesse vídeo ou no vídeo anterior, mas não é permitido você dormir dentro do carro em locais que não são específicos para autocaravana. E são pouquíssimos locais que são específicos para autocaravana que são gratuitos. E com pernoite. Tem alguns lugares, mas só pode ficar durante o dia e não pode dormir. Então... Isso é uma legislação, pelo que a gente tem lido nos comentários do aplicativo que a gente acompanha para achar esses lugares. O Park4Night. Ele não são lugares, não eram assim há 2, 3 anos atrás. Então eu acho que é uma legislação recente que dificulta muito a nossa vida. E a gente vê vários relatos de pessoas que foram dormir no meio da natureza ou em parques que não são específicos para motorhome, e a polícia realmente pede para eles saírem gentilmente e ir para um camping mais próximo. Então a gente vai ver um local agora que fica logo no final do dique, que é 6h50 à noite. Vamos ver se a gente consegue ficar lá. Não tem nenhum serviço, tá? Não tem nem água, nem pagando, não tem nem despejo, não tem nada. Mas como a gente fez o serviço hoje pela manhã, então tá tranquilo. Vamos ver se a gente consegue ficar lá. Só tem 2 lugares, então talvez a gente não consiga. Pensamento positivo. Pensamento positivo tem 2 lugares. Vai ter um lá e o outro é nosso. Bora. Esse foi o vídeo de hoje, foi um pouquinho diferente e mais curto, mas esperamos que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre a Holanda. E no próximo vídeo nós vamos visitar Amsterdã e uma fábrica de queijos e tamancos aqui na Holanda.
um dique com 32 quilômetros de extensão, criado para proteger o país das grandes inundações que ameaçavam as terras baixas. Essa gigantesca barreira transformou uma antiga área de mar aberto em um enorme lago de água doce,